Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Espero que sim. Pois é, infelizmente o Sport Clube do Recife não teve um resultado positivo. Eu ia falar um pouquinho sobre essa partida, que o Sport perdeu por 2-1, ameaçou uma reação ali, mas não foi suficiente parar o Corinthians na Arena Neoquímica. Então segura aí, depois da vinheta a gente volta. Então, nação rubro-negra, mais uma vez a gente não conseguiu obter uma vitória. A gente vai falar um pouco sobre esse jogo aí. Foi um jogo realmente bem difícil para o Sport. E mais uma vez o Sport acumulou uma derrota no Campeonato Brasileiro, tá? Mas antes de mais nada, faz o seguinte, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É extremamente importante que você deixe mensagens, enfim. Interage um pouco com a gente, pra gente entender aí que esse conteúdo tá sendo bacana, tá bom? Vamos lá, é o seguinte, mais uma vez o Sport não consegue um resultado positivo, dessa vez jogando fora, né, contra o Corinthians. O Corinthians já tem um histórico aí de vitórias contra o Sport, principalmente, acho que desde 2007 que o Sport não ganha do Corinthians jogando em São Paulo, e na Arena Neoquímica é que não ganha mesmo. O Sport ele começou apresentando, né, teve um desfalque logo de última hora, que foi a falta do jogador Sander, né? E o jogador teve que ser substituído por um menino da base, apenas 17 anos, e realmente ali foi onde morou o problema do Sport no primeiro tempo, tá? O Corinthians, sabendo disso, ele resolveu, é um lado muito forte com Mosquito, com Fagner. Fagner foi lateral da seleção brasileira, né, de Copa do Mundo. Então, logo aos 2 minutos ali, o menino ele deu uma titubeada, o Mosquito saiu, fez um gol aos 2 minutos, né, jogando a bola jogada nas costas do nosso lateral esquerdo. E Maílson até cometeu uma falha, que a bola foi do lado dele, né? Então assim, ele deveria ter fechado um pouco mais aquele lado, enfim. Mas aí foi impedido o gol, então houve uma chance. O Sport teve mais uma chance, né? Mas assim, o jogo inteiro foi em cima do nosso lateral esquerdo, principalmente no primeiro tempo. E ele começou a receber muita pressão o tempo inteiro. Então Paulinho Mocelin teve algumas vezes que se deslocar para dar apoio a ele, no sentido de diminuir aquela ação na ala direita do Sport. Ele estava errando, estava bem nervoso, então errando passes, principalmente posicionamento. Ele estava com esse posicionamento muito ruim, levando bola nas costas o tempo inteiro, né? Às vezes quando ele ficou tão preocupado com isso, que às vezes a bola pegava, o jogador adversário pegava a bola, o Mosquito pegava a bola, enfim, Fagner, ele já se posicionava para correr, porque ele estava temendo que o cara ia jogar a bola para frente e ia ganhar na corrida contra ele. Então assim, tivemos um problema também, né, que o Thiago Lopes ele se lesionou, teve uma lesão na coxa e teve que se colocar Betinho. Betinho, assim que entrou bem desconcentrado, né, chegou a dar um contra-ataque na bola ridícula, um passe ridículo que ele terminou dando para um jogador do Corinthians, mas depois ele se acertou. E aí algumas vezes também ele veio para poder... Betinho tem um passe um pouco mais refinado que Ricardinho, mas Ricardinho marca um pouco melhor, apesar de estar jogando muito mal, na fase muito ruim, do que Betinho. Betinho erra muito os botes, né? Levava muito amarelo. Mas enfim, ele fez uma partida até razoável hoje. E para nos castigar, né, eu acho que o técnico Humberto Lousa estava esperando o primeiro tempo terminar para poder substituir o nosso lateral esquerdo. Realmente o menino ele fez uma partida muito ruim, lembrou Juba nos seus auges aí de marcação, mas não deu tempo. Então aos 45 minutos mais ou menos, mais uma bola nas costas do rapaz, terminou uma bola cruzada ali para a pequena área do Sport, uma bola muito forte. É aquela bola típica, é muito venenosa. Se você botar o pé, a bola pode resvalar e entrar. Foi assim que aconteceu. Maidana terminou fazendo um gol sem querer, né? E aí, enfim, botou toda a baixa. O Sport já tinha feito queimado uma substituição, que foi a substituição de Thiago Lopes, né? Por estar machucado.
Então aí entra no segundo tempo Patrick, Rainer jogado para a ala esquerda e Thiago Neves é colocado no lugar de Maidana, né? Deixar agora de vez de ser 3 zagueiros, deixou 2 zagueiros para poder o Sport ter um volume de jogo maior. Alguns criticam, veja, na hora que a gente perde, então a gente fica querendo achar culpado em tudo. Então quer achar uma bola culpada num cara que errou o passe, quer achar a derrota, quer colocar a culpa em cima do técnico, sempre, tá? Na verdade, alguns criticam, mas ele deveria ter entrado já com Rainer no segundo tempo, no primeiro tempo, como lateral esquerdo, e Patrick no primeiro tempo, um lateral direito, que Patrick apresentou um bom futebol. Logo no começo do segundo tempo ali, ele começou a dar muita pressão, né? Física, uma força física muito grande lá na frente. Então, chegou até mais do que o Rainer, na verdade. E Rainer conseguiu sustentar aquela pressão que vinha do lado esquerdo do Sport. Por que não fez isso logo? Veja, a gente comentar depois que acontece fica muito, muito óbvio. Então o Humberto tentou botar alguém da posição. Porque se Patrick tivesse estado na lateral direita e Rainer tivesse na lateral esquerda e tivesse acontecido isso, a culpa seria do técnico, porque improvisou e deveria ter botado alguém da posição. Como ele colocou alguém na posição e essa pessoa não deu conta, então a culpa é do técnico também. Então a gente tem que saber dar uma dosada. Claro que o técnico tem sua parcela de culpa, sim, mas a gente tem que saber dosar como é que ficou a situação, tá? O Sport teve um volume um pouco melhor, mas assim, logo no começo do jogo, levou um gol muito rápido, e aí ficou 2-0, então ficou mais difícil buscar, né? O Sport ainda, depois da entrada de Patrick, com um volume maior na ala direita, conseguiu com Trellis fazer um gol de cabeça, um gol de muito oportunismo, né? Mas enfim, não conseguiu apresentar futebol. Terminou se envolvendo através das suas mudanças que o técnico foi obrigado a fazer para tentar buscar o resultado. Alguns momentos ali foi muito envolvido na grande área, ali na entrada da grande área pelo Corinthians, vários toques, porque assim, só estava com um Marcão de marcação e o resto era volante de saída. Então assim, era muito difícil para o clube, para o time, ele apresentar um futebol de marcação um pouco melhor. Volante de saída, meia, enfim, Gustavo saiu cansado, né? Aí aconteceu um episódio que eu achei muito intrigante. Na hora que saiu, o Gustavo fez um sinal, né? E na expressão labial deu para entender, ou pelo menos foi assim que eu entendi. Eu estava participando de uma live agora há pouco da TV Rugido no pós-jogo, e aí também o Thiago, lá um dos debatedores estavam com a gente, o Nicolas. Eles entenderam da mesma forma. A palavra que ele usou foi louco. E eu não sei se ele estava saindo ou falando de alguém do jogo, algum jogador do Corinthians, né? De repente fez algum comentário, ou do juiz, ou se foi pela substituição do técnico. Isso me deixou bem intrigado. Gustavo já teve um histórico de reclamar uma vez porque não estava entrando com o Jair Ventura. E agora aconteceu esse episódio. Não sei se foi direcionado ao técnico. Aí é um problema mais sério, né? Caracteriza que o técnico ele perdeu a mão ali. Tá tendo muitos casos de indisciplina. E aí ele já perdeu o elenco, né? Mas aí assim, é uma suposição ainda. Não ficou muito claro isso. Mas Thiago, na verdade, o Gustavo saiu cansado. E o Sport não conseguiu apresentar futebol. Mesmo com as peças que foram entrando. Neilton entrou perto 25 minutos de jogo. Neilton não tem condições de jogar, pelo menos foi o que eu entendi. Eu não assisti ainda a entrevista do técnico, mas o técnico está com um problema muito grande, né? Que é a questão do time responder, né? Vai enfrentar agora o Cuiabá com a obrigação de ganhar, porque eu acho que o técnico não consegue resistir com a derrota com o Cuiabá. E o Sport se depara com outro problema, a questão eleitoral do Sport. Já se decidiu que vai ser no dia 15 de julho a eleição, mas não se decidiu ainda. Chegaram a um consenso que o Sport tem que ter uma chapa de união, né? Uma coisa mais unificada. Mas ele não se decidiu quem se nome para presidente. O Gustavo do B chegou a dar uma entrevista agradecendo aí a colocação do nome dele em evidência, mas que não aceitaria. Mas aí se vazou outras informações que o Gustavo do B se interessa sim, mas aí ainda está costurando as arestas aí, fazendo as devidas costuras para poder fechar essa equipe que vai trabalhar com ele. Mas até então ele desmente isso,
né? Existe aí a questão do bate-chapa ou não, a ideia é chegar no consenso, mas isso precisa ser resolvido logo, porque se for esperar para o dia 15 de julho, o Sport tem mais 5 partidas, e aí vai ficar com o técnico perdendo as 5 partidas. Então tem que se decidir logo, porque aí se decidindo quem é o presidente, como vai ser uma coisa mais de proforme, que é uma chapa única, então esse presidente, junto com o presidente interino, já tomava algumas posições, né, algumas definições referentes ao time. A gente não pode ficar a mercê aí de tomar decisões administrativas e ficar dependendo de se decidir quem é que é o presidente do clube. Então tem que ser feito isso aí de forma urgente, né, até porque se precisa decidir o futuro do clube. Muita gente está pedindo a cabeça do Louser. Louser tem uma parcela de culpa, digamos, considerável em algumas peças escaladas, algumas substituições, mas o fato é que ele nunca conseguiu repetir o time. Qual seria o time ideal do Sport? Titular, com essas peças que tem. Se você for parar para pensar, o técnico Roberto Louser nunca conseguiu repetir o time ideal do Sport 2 vezes. Então, conseguiu repetir pela segunda vez, eu acho, foi depois do Grêmio, a partida contra o Juventude. Mas mesmo assim, Thiago Neves fora, alguns jogadores machucados ainda, lesionados. Então assim, ele tem também essa dificuldade. E isso tudo é por conta, né, da preparação física do Sport. Não sei, tá muito problema. Um jogador volta, pouco tempo depois que volta, entra pro DM de novo. Então tem me deixado preocupado, muito de jogador do DM do Sport. E muito jogador no DM não é coisa boa, tá? Não é coisa boa. E é isso. Então, o Sport precisa se definir rapidamente, porque já são 6 partidas e apenas 4 pontos. De 18 pontos disputados, apenas 4. Então, isso é preocupante. E a gente tem que ver isso de forma urgente. Os dirigentes do Sport precisam decidir rápido quem vai ser esse presidente, ou quem vai ser o nome para disputar ou concorrer para a presidência, chapa única, para ele começar em conjunto com a vice-presidente, começar a tomar algumas atitudes referentes ao esporte. Tá? A gente precisa ter uma resposta rápida para isso. Enfim, vamos esperar aí que dê tudo certo e o esporte resolva da forma mais rápida possível, porque o campeonato não para, tá? Queria agradecer a você que ficou até aqui. O vídeo ficou um pouquinho mais extenso, porque de fato a situação do esporte não é fácil. O extracampo também tem, o extracampo que eu falo, a questão política, a questão física, os jogadores do DM, problemas de indisciplina. Então a gente tem que tem que resolver isso o mais rápido possível. Então, mas sem presidente, né, sem equipe para digerir, fica tudo em cima de Ney Pandolfo, fica muito difícil, em cima do técnico, em cima de Ney Pandolfo, fica um peso muito grande para se resolver entre os atletas, tá? A questão de salário atrasado, então isso aí vai tudo somando e vai trazendo pontos negativos para o esporte. Vamos ter fé aí que a gente resolva a nossa vida aí daqui para esse final de semana, a questão eleitoreira, né? O candidato definido a presidente do esporte seja nomeado o mais rápido possível, para poder sim, dia 15 de julho, fazer a eleição aí apenas de proforme, porque esse presidente já está decidido, e ele consiga já, em conjunto acordo com a vice-presidência, tomar decisões rápidas no clube. O clube precisa respirar rápido e precisa acordar, porque a gente está numa situação difícil, tá bom? Queridos, muito obrigado. Eu participei agora há pouco, vez por outra eu tenho participado então fica atento lá nas nossas redes sociais, tá? No Instagram, no Facebook, lá no podcast. Vez quando eu tenho alimentado o podcast com notícias novas, falei sobre eleição, provavelmente eu vou gravar um podcast mais na frente aí sobre novas questões do esporte. Então fica atento a essas redes sociais, porque de vez em quando eu aviso lá, vou estar participando da live. Geralmente eu tenho participado da live da TV Rugido. Mandar um abraço pro pessoal. A gente comentando pré-jogo, pós-jogo, às vezes as questões políticas do clube. A gente entrou essa semana falando sobre isso aí. Hoje eu entrei no pós-jogo. Então vamos ficar atento, que lá nas nossas redes sociais eu vou ficar alimentando, sempre avisando quando a gente estiver lá comentando alguma coisa, certo? Muito obrigado. Qualquer minuto, a qualquer momento e a qualquer hora, e não precisa ter um lugar certo para definir isso, eu apareço aqui falando sobre esporte, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe, pelo esporte tudo.